existe uma mentira confortável. Sobre transformação, a maioria das pessoas acredita que pode mudar sem abandonar nada. Querem poder sem perder hábitos. Querem respeito, sem aprender a impor limites. Querem disciplina sem atravessar o desconforto. Querem uma vida diferente mantendo exatamente a mesma personalidade que produziu a vida anterior. Isso não é transformação, é desejo. E desejo, sozinho, não muda ninguém. Para ter poder, uma pessoa precisa nascer de novo. Não no sentido religioso, não precisa fazer um ritual misógino. Não significa apagar o passado. Significa matar uma versão de si mesmo que se tornou incompatível com o futuro. A versão que precisa de aprovação. A versão que explica demais. A versão que promete e não cumpre. A versão que começa e abandona. A versão que fala sobre grandes planos, mas vive de pequenas desculpas. Essa versão precisa morrer. O poder cobra um preço. Não existe poder pessoal sem autocontrole. Não existe respeito sem limites. Não existe autoridade sem responsabilidade. E não existe transformação real sem renascimento. Se você gosta de filosofia estoica, de psicologia profunda e de estoicismo, inscreva-se no canal como sinal da sua presença. Deixe seu like, comente e compartilhe. O mundo não tem obrigação de reconhecer o potencial de ninguém. Potencial não é resultado. Intenção não é competência. Boa pessoa não significa pessoa preparada. Querer vencer não significa estar preparado para vencer. Muitas pessoas passam anos esperando que alguém perceba seu valor. Esperam reconhecimento. Esperam oportunidade. Esperam que alguém descubra o talento escondido. A realidade não para perguntar quem merecia chegar primeiro. Ela simplesmente continua. Essa é uma das lições mais frias de Maquiavel. Poder não nasce daquilo que alguém acredita merecer. Nasce da capacidade de transformar intenção em posição. Uma pessoa pode ser brilhante e continuar irrelevante. Pode ser talentosa e continuar pobre. Pode ter boas ideias e continuar invisível. Isso não significa que talento, caráter ou inteligência não tenham valor. Significa apenas que valor interno não produz automaticamente poder externo. É necessário construir capacidade. É necessário desenvolver presença. É necessário aprender a dizer não. É necessário entender pessoas. É necessário suportar pressão. É necessário agir. E, acima de tudo, é necessário abandonar a fantasia de que o mundo recompensará automaticamente aquilo que uma pessoa considera justo. Uma pessoa não muda porque decidiu mudar. Ela muda quando seus padrões mudam. Se alguém continua acordando da mesma maneira, pensando da mesma maneira, gastando da mesma maneira, reagindo da mesma maneira e convivendo com as mesmas influências, dificilmente haverá uma transformação profunda. Na antiga Grécia, os moços eram isolados, longe dos familiares, amigos e amores, onde voltavam mais fortes e maduros. O mesmo acontecia com mulheres. As mais moças eram separadas para longe dos familiares e voltavam mais preparadas e maduras, prontas para assumir um lar. Quem quer poder precisa aprender a perder. Essa é talvez a parte mais difícil. Ninguém se torna forte sem perder alguma coisa. Pode perder amizades, pode perder aprovação, pode perder conforto, pode perder oportunidades, pode perder versões antigas de si mesmo, pode falhar, pode ser humilhado, pode errar, pode descobrir que uma estratégia estava errada. A diferença está na resposta. As pessoas fracas interpretam a perda como identidade. Dizem, eu perdi porque sou um fracasso.
A pessoa disciplinada interpreta como informação. Ela se pergunta: o que essa perda revelou? Porque uma derrota pode mostrar uma incompetência, uma confiança mal colocada, uma preparação insuficiente, uma leitura errada das pessoas, um excesso de orgulho ou um cálculo ruim. E se a informação for utilizada, a derrota deixa de ser apenas derrota, transforma-se em treinamento. O novo nascimento é solitário. Existe uma fase da transformação em que ninguém entende. A antiga vida já não serve. A nova ainda não existe. E nesse intervalo, a pessoa fica entre dois mundos. Já não se identifica com determinadas conversas, mas ainda não construiu novas relações. Já não quer os antigos hábitos, mas ainda sente falta deles. Já não aceita determinadas coisas, mas ainda não sabe exatamente o que colocar no lugar. Esse é o momento em que disciplina precisa substituir motivação. Não existe aplauso, não existe garantia, não existe prova imediata de que dará certo. Existe apenas uma decisão silenciosa. A antiga versão não voltará a comandar. Existe uma diferença entre poder e aparência de poder. Quem precisa parecer poderoso o tempo inteiro, provavelmente está tentando convencer alguém. O poder pode ser discreto. Não precisa gritar, não precisa ameaçar, não precisa publicar cada conquista, não precisa responder a toda provocação, não precisa competir em toda a sala. A pessoa realmente segura de sua posição não precisa transformar cada conversa em uma disputa de status. Isso não significa passividade, significa proporção. Uma reação exagerada pode entregar importância demais ao adversário. Um silêncio estratégico pode preservar recursos. Uma saída tranquila pode ser mais poderosa do que uma discussão. Um resultado consistente pode ser mais convincente do que 100 promessas. Maquiavel conhecia a diferença entre parecer fraco e escolher não desperdiçar força. Poder não é movimentar-se o tempo inteiro. É ter capacidade de movimentar-se quando realmente importa. Depois de destruir hábitos antigos, é preciso construir regras novas. Sem isso, o vazio será preenchido pelo passado. A nova versão precisa estabelecer padrões, cumprir o que promete, pensar antes de reagir, guardar energia, ler, estudar, treinar, trabalhar, escolher melhor as companhias e controlar os gastos. E, principalmente, fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está observando. É nesse ponto que transformação deixa de ser discurso. A pessoa começa a confiar em si mesma. Não porque passou a acreditar em frases bonitas, mas porque acumulou evidências. Prometeu e cumpriu. Começou e terminou. Caiu e levanta. Errou e corrigiu. Foi criticada. Aceitou e continuou. Essa confiança é diferente da arrogância. A arrogância precisa de testemunhas. Autoconfiança precisa de histórico. Existe uma interpretação infantil de poder, e muitas vezes a menos importante. Uma pessoa pode controlar subordinados e ser completamente controlada pelos próprios vícios. Pode mandar em uma equipe e ser escrava da própria vaidade. Pode ter dinheiro e não controlar os impulsos. Pode ter influência e não controlar a própria boca. Isso não é poder completo. É uma obra inacabada. É poder externo sustentado por fraqueza interna. A forma mais perigosa de poder é aquela que começa de dentro. A capacidade de governar a própria atenção, a própria boca, a própria palavra, a própria reação, o próprio desejo, o próprio medo, o próprio tempo. Uma pessoa que domina essas coisas se torna mais difícil de manipular, e alguém difícil de manipular possui uma liberdade que dinheiro nenhum compra.
No fim, nascer de novo não significa tornar-se outra pessoa da noite para o dia. Significa assumir responsabilidade pela construção da próxima versão. A antiga história pode explicar muita coisa, mas não pode governar para sempre. O passado pode explicar a fraqueza, não precisa justificá-la eternamente. Pode ter existido abandono, traição, pobreza, fracasso, humilhação ou falta de oportunidade, mas chega um momento em que a pessoa precisa perguntar: o que será feito com tudo isso? Porque sofrimento pode produzir amargura, mas também pode produzir estrutura. Fracasso pode produzir ressentimento, mas também pode produzir competência. Rejeição pode produzir insegurança, mas também pode produzir independência. Nada disso acontece automaticamente. É preciso trabalhar. E esse trabalho é silencioso, sem glamour, sem garantia e sem aplauso. O passado não pode continuar ocupando o lugar do futuro. A pessoa que deseja poder precisa abandonar a necessidade de aprovação. Precisa controlar a reação. Precisa conhecer as próprias fraquezas. Precisa parar de explicar tudo. Precisa suportar perdas. Precisa aceitar períodos de solidão. Precisa construir disciplina quando a motivação desaparece. Precisa entender que a aparência não substitui capacidade. E precisa aprender que poder não é controlar todos, é não ser facilmente controlado. Aquele abraço, até o próximo vídeo.